Fala galera, tá começando o Massificando Podcast. Eu sou o João Pedro Mais e hoje eu tô aqui com um amigo de longa data, o Lucas Tavares. Ele é um veterinário que cuida de animais tanto exóticos como silvestres. Fala Lucas, beleza com você? Fala João, fala galera aí. Fico muito feliz com o convite. Espero contribuir aí com conhecimento e tirar eventuais dúvidas que você tem e possivelmente são dúvidas que as pessoas em casa também têm. Com certeza, eu acho que uma das primeiras é a gente entender qual que é a diferenciação, pra gente definir o que é um animal exótico e o que seria um animal silvestre. Pois é, cara, essa é uma dúvida bem interessante, eu acho assim, é uma dúvida recorrente durante a rotina. Acho que muitas vezes as pessoas até consideram exótico e silvestre como sinônimos, né? Mas são diferentes, né? Exóticos, a gente tem uma correlação direta com animais que não são da nossa fauna, né? E já silvestres são animais que são da nossa fauna ou então completam, passam por algum ciclo da sua vida no nosso território, né? Então isso é a diferença das nomenclaturas, né? No caso, então, é quando você diz que não se refere à nossa fauna, seria, por exemplo, animais que vêm de outros países. Isso, que eles têm origem em outros países, são comuns de outros países, né? Entendi, tipo assim, a calopsita, né, o periquito australiano e outros assim. Isso, exatamente. Pô, interessante você saber. Assim, eu acho que as pessoas elas acabam vendo a calopsita, periquita australiana aí comumente nas suas vidas aí por tantos anos que elas acham que são até da nossa fauna, mas não são animais exóticos, né? É verdade, porque assim, eu pelo menos desde de jovem, a gente até já teve lá em casa, acho que uma ou duas vezes um periquito australiano. E pra nós era normal, era como se fosse um gato, um cachorro, tipo, a gente nem pensaria que era um animal exótico, né? Comprava em pet shop, né? Comprava em pet shop. Então, no caso, esses animais já são dessa base dos exóticos, e aí, como é que é? Você tem que ter um cuidado totalmente diferente dos outros animais, do gato, cachorro? Como Cara, é que é? na verdade muda muito, né? Assim, do cão pro gato já é um universo totalmente diferente, né? E aí quando a gente vai pros exóticos silvestres são, assim, mundos distintos, né? Uhum. Cara, a ave, ela tem um mecanismo fisiológico totalmente distinto do cão e do gato. Então, ela exige cuidados diferentes, né? Diferenciados. Ela demonstra a dor, demonstra as doenças de uma forma muito particular também, né? Então, assim, são mundos distintos. E isso é porque eu tô falando de ave, né? Uhum. Exótico silvestre é um mundo muito amplo, cara. Então, assim, o médico veterinário que atua nessa área, ele muitas vezes atende desde peixe até megavertebrados, elefante, girafa, serpentes, né? Então, assim, são grandes grupos com grandes particularidades, né? Nas famílias existem muitas espécies, né? Então, assim, cada espécie tem sua particularidade também. Pô, achei legal você falou isso aí do elefante, da girafa, então quer dizer que no zoológico, por exemplo, você poderia estar lá auxiliando, né? Exatamente. Inclusive uma etapa do meu estágio supervisionado final foi no zoológico, né? Então, assim, eu tive essa vivência lá no zoológico. Como é que foi essa experiência? Cara, foi muito bacana, cara. Excelente, assim, né? Abriu as portas de um universo que eu desconhecia. Muito legal. E você conseguiu, tipo assim, interagir com todas as espécies lá praticamente, assim? Cara, assim, lá no zoológico tem a parte de hospital, né? Que é a parte onde fica realmente os animais que precisam de cuidados mais intensivos. E também é feito também as jornadas diárias aí pelos recintos, fazendo check-up, fazendo todo o manejo, acompanhando o manejo dos outros animais também. Ah, entendi. Então é legal que vocês não faz não é só aquela questão, tipo assim, vou lá só tratar o animal. Não, vocês também fazem um acompanhamento, né? Porque na verdade, por exemplo, pensando no zoológico, mas em todas as outras instituições que eu tenho conhecimento, né?
de zoológicos do Brasil, Aham. são equipes multidisciplinares, né? Então tem o setor que é só da alimentação e nutrição, tem o setor que é da veterinária, enfim, tem o setor de bem-estar animal, que são Caramba. as pessoas que fazem todo o enriquecimento do ambiente para de certa forma deixar os animais mais à vontade, né? Então assim, cada grupo ali age em pontos específicos, né? E aí sem contar que existem os tratadores, Aham. né? Então tem toda uma equipe muito complexa e que também trabalha junto ali para fazer tudo andar da forma correta. Cara, muito interessante você falar isso. Eu fico imaginando assim que talvez para o veterinário é uma das oportunidades únicas, né? Você poder interagir com o tipo de espécie que tem no zoológico. Seriam coisas que você só encontra realmente na natureza, bem distante, né? Em lugares mais isolados, às vezes. Cara, é uma dinâmica muito diferente, né? Uma dinâmica muito diferente. Mas a medicina veterinária é muito ampla, né? Então, assim, muitas vezes as pessoas têm a consciência na cabeça dela que o médico veterinário é aquele que tá com o jalequinho branco lá, com o cachorrinho e com o gato em cima da mesa, né? E, na verdade, a medicina veterinária, cara, é muito ampla, é extremamente diversificada, né? A gente tem vários campos de atuação, né? Cara, desde pesquisa de vacinas, medicamentos, até a parte de medicina veterinária legal, que entra perícias, né? Existe também todo aquele contexto da parte de animais de vida livre. Então, existem muitos profissionais que trabalham com monitoramento, com resgate de fauna, né? Existem os patologistas, que é os que fazem os exames, né? Pós-mortem e tudo. Cara, é amplo. E, assim, uma coisa que muita gente não sabe é justamente também a parte de atuação do médico veterinário lá na fiscalização, nos produtos de origem animal, né? Todos esses produtos de origem animal, eles são supervisionados e tem que ter um médico veterinário ali nesses estabelecimentos para estar tudo de acordo, né, com a lei. Né? Certificando tudo. Os produtos de origem animal, isso é obrigatório. Tem que ter um médico veterinário fazendo essa regulação, né, essa fiscalização e tudo mais. Cara, show de bola. Isso que você falou da vida livre, ele seria o quê? Tipo aquele pessoal que eles botam chama um localizador e deixa o animal sair, eles vão só chama... Vida livre é muito amplo, né? Então, justamente essa tua ponderação, ela tá correlacionada com as pessoas que fazem monitoramento de fauna livre. Né? Então, tem essas pessoas que, por exemplo, acompanham, por exemplo, colocou um transmissor na onça pintada. E aí, por exemplo, esse transmissor vai ver quantos quilômetros esse animal andou por dia. Se alguma fêmea que também estava com o transmissor passou por perto dele, né? Tem toda essa dinâmica. E tem pessoas que também fazem levantamento de fauna para ver quantos animais tem em determinada região. Sim. Tem pessoas que, por exemplo, para instalar grandes empreendimentos que, por exemplo, tem que fazer uma retirada de flora local, é preciso que o médico veterinário acompanhe isso da forma correta, né? Que tenha um licenciamento e que posteriormente tenha um médico veterinário acompanhando isso aí, para caso precise socorrer algum animal que se machuque nesse contexto, né? Para ele estar ali dando um suporte, né? Aqueles casos de incêndio, por exemplo, vocês também auxiliam também? Exatamente, tem muitos veterinários que trabalham aí na parte de incêndio. E assim, eu acho que tem uma vertente que tem crescido muito e que eu acho que vale a pena ser ressaltada, é a parte de medicina veterinária de desastres, né? Tem uma equipe muito forte, Belo Horizonte, né? E assim, no Brasil inteiro, que estão formando aí grupos de resgate de animais em ambientes de desastre. Então, por exemplo, nesses desmoronamentos, né? A gente sempre pensa nas pessoas que estão machucadas ali, sim, mas muitas vezes os animais ficam por trás, né? Não tem esse suporte e tudo, mas aí já estão fazendo equipes, né, multidisciplinares também para fazer, para pegar esses animais, direcionar, tratar, né, para fazer todo esse amparo. Interessante o que você falou. Realmente, a gente vê a preocupação com as pessoas, claro, tem que ter, mas os pets, né, no caso, também estavam ali, né? Tem animais que estavam ali sendo criados ali. Cara, isso é um grande problema, né? Muitas vezes aí até as pessoas são removidas do local e, cara, fica inúmeros animais ali, sem suporte nenhum, né? Aí acaba morrendo, né? Acaba sofrendo ali, coitado. Realmente muito importante esse trabalho. É engraçado, né? Que a gente vê que às vezes a gente tem essa visão, como você disse, acho que a maioria da população tem essa visão mais restrita, né, da área que você falou. Mas é muito bacana ver essa diferenciação. Inclusive, por exemplo, quando você vai criar uns animais exóticos, igual você tem aí um lagarto, ou uma serpente, ou sei lá, como você disse, uma calopsita, um periquito, precisa de uma autorização especial? Tem que ter algum tipo de
de certificado, uma coisa assim? Cara, excelente. Eu acho que isso é uma pergunta muito importante. Inclusive, existem animais que precisam de uma certa regulamentação, né? Precisam ser legalizados. E aí, quando o animal ele é legalizado, ele vem com uma nota. Essa nota está vinculada ao criatório, o criatório está vinculado ao IBAMA. E aí, é importante a pessoa fazer essa ponte e ver se está tudo correto. E aí no animal vai ter marcações, né? Então, por exemplo, serpente, ela vai ter um microchip, ela vai ter um certificado de origem, é tudo feito da forma correta, né? Então, existem animais que precisam de toda essa documentação. Agora, quando a gente pensa em calopsita, periquita australiana, que são animais aí que já estão há muitos e muitos anos no nosso convívio e tudo, muitas vezes eles não precisam de nenhuma regulamentação, né? Então, existe a lista de animais que podem ser criados de forma legal e esses animais precisam de todo esse contexto de documentação, marcação, e tem os animais que podem ser criados e são exóticos também, mas sem precisar desses trâmites, né? Dessas documentações. Entendi. E assim, por exemplo, eles também, quando você vai pegar esse tipo de animal, tem algum tipo de restrição, por exemplo, você pega um lagarto, por exemplo, você não pode criar num apartamento, você tem que ter em casa. Tem algum tipo de restrição desse sentido? Cara, na verdade, assim, a gente tem que ponderar muitas restrições pensando em todos os animais, né? Quando a gente pensa em répteis, por exemplo, né? Lógico, os répteis legalizados, né? São animais que têm um ambiente ideal que a gente tem que fornecer para ele. Mas, por exemplo, o que a gente observa, os répteis, eles não geram alergia nas pessoas. São animais que, por exemplo, no caso das serpentes, eles têm uma movimentação mais restrita, então eles ficam em espaços mais reduzidos. São, a maior parte das vezes, animais que não vocalizam, né? Então, são animais que, muitas vezes, a pessoa pode criar em casa, em apartamento, né? Lógico que cada espécie tem a exigência mínima de espaço, de alimentação, de tudo da forma mais correta possível, né? Aí quando a gente vai para uma ave, por exemplo, uma ave de grande porte, uma arara, não é recomendado que se tenha em um apartamento. É um animal que vocaliza, grita muito, é um animal que precisa de um espaço, precisa de um viveiro, enfim. Tem todo esse contexto que a gente tem que ponderar de animal para animal. Pô, show de bola, cara. Você, no caso, você cria algum desses animais? Cara, eu tenho 2 araras, né? 2 araras também legal. de origem legal, né? É igual eu falo pra vocês, são animais que vocalizam muito, mas elas têm o viveiro delas, né? É feito exames periódicos, a gente faz check-up, alimentação balanceada, né? E também tenho uma serpente também legalizada, né? Sim. De um dos criatórios que podem comercializar de forma legal, né? No Brasil. Ah, então também tem isso, também tem os Sim, criadores lá que são específicos para todos esses animais, eles vêm com a documentação, vêm com a marcação, né? Então é tudo feito da forma mais correta com o órgão regulamentador. Uma curiosidade que me veio aqui agora, quando a gente pensa, por exemplo, no tráfico de animais que tem, por exemplo, também seria uma área de atuação? Também seria uma área que na verdade, assim, o tráfico ele gera um impacto imenso assim, no mundo, né? Cara, assim, é a terceira maior atividade ilícita. Então só perde pro tráfico de drogas e de armas. Então, depois disso vem o tráfico de animais. Né? Então, assim, gera muito dinheiro, né? Na casa dos bilhões, né? O Brasil também tem uma marca de milhões de animais que são retirados da natureza, né? E, cara, é um mercado ilícito que, cara, é deplorável, né? Assim, tem uma estimativa e 80% dos animais que são traficados são aves. E os outros 20% a gente divide entre mamíferos, répteis, né? E peixes e outros animais. Cara, e aí a gente pensa em ave, que é um animal muito delicado, muito frágil, né? Essas pessoas, elas pensam no volume. Então, elas pegam os animais, colocam em tubos, garrafas PETs, tudo enrolado, né? Então, assim, a perspectiva dos estudos, né? É que mostram que, assim, de 10 animais que são traficados, 8 morrem. Antes de chegar na parte final. Pensando na parte veterinária, propriamente dita, a gente tem um respaldo de atender o animal independente da origem. Obviamente, uma pessoa que trafica não está pensando em dar qualidade de vida para o animal. Então, dificilmente essa pessoa vai querer um atendimento especializado. Se morreu um, ela vai lá e pega no mato outra, né? Pois é. Não, então, é péssimo, assim, é um negócio muito deplorável. Entendi. Eu pensei exatamente foi nesse caso, não é nem de você dar o tratamento, mas se vocês
atuariam nessa questão, por exemplo, da fiscalização em si. Exatamente. Por exemplo, você percebe que tem algo estranho naquela... Se nós aeroportos, por exemplo, será que tem? Existe Cara, essa... tem. Existem peritos criminais federais, né? Da Polícia Federal, veterinários que eles entram aí na atuação nessa parte de tráfico também. Eles atuam ativamente nessa parte de controle de tráfico, né? De punição, de fazer análise também de materiais, né? Não só do animal em loco, mas às vezes, por exemplo, de uma presa, alguma coisa, tentar descobrir de que animal é, tal. Então tem toda uma atividade com esse foco também. Pô, bacana, cara. No caso dos silvestres, você também faz esses trabalhos, você faz em campo, né? Você vai a campo fazer algum estudo, como é que funciona? Cara, existem, assim, hoje em dia eu trabalho com duas dinâmicas totalmente diferentes uma da outra, né? A primeira dinâmica, em Brasília, eu tenho uma empresa com uma outra veterinária, Isabelle Maurer, né? Minha namorada, e ela trabalha com gatos e eu trabalho com animais exóticos e silvestres. A gente uniu isso e fornece atendimento domiciliar, né? O nome da empresa é Vetpar. E no trabalho de consultoria ambiental, aí, cara, não tem fronteiras, né? A gente trabalha no Brasil inteiro e aí fazendo levantamento de fauna, resgate de fauna, né? Hoje em dia, assim, eu tenho muito contato com biólogos, engenheiros ambientais, então, assim, muitas vezes eu estou fazendo trabalho em conjunto com essa galera, né? A gente faz relatórios, levanta dados. Na parte de resgate, a gente acolhe os animais que estão machucados, faz o tratamento, medir o destinamento desses animais, né? A destinação. Geralmente funciona como? É uma empresa determinada de região ou como é que é? O próprio governo? Quem é que faz essa... Existem várias empresas, né? E aí essas empresas também são multidisciplinares e aí existem vários profissionais. E aí elas atendem a demanda de outras empresas que precisam gerar uns estudos para ter a viabilidade do projeto deles, né? Então, por exemplo, se eu fosse construir Exatamente. Um aeroporto, por exemplo, Exatamente. Aí vão lá, Lucas, eu preciso que você dê uma olhada como é que está a região, se vai ser agressiva a fauna da região. Isso. Você vai precisar gerar dados, né, para o órgão regulamentador para ele aprovar ou não o seu projeto. Entendeu? Então tem todo esse contexto, né? Legal, bem interessante, cara. E já vi que você gosta também bastante de tirar fotos, né, desses animais. Cara, legal, curto muito, cara. Gosto muito, assim, na verdade, sempre gostei de fotografia, sempre gostei de animal, né? De animais de uma forma geral, né? Então desde criança eu gostava dos animais mais diferentes, né? Então assim, eu me encantava muito a diversidade de cores, a forma de agir de cada um. E assim, posteriormente, trabalhando com resgate de fauna, com essa parte de levantamento e tudo, eu conheci um cara que eu curto muito, assim, admiro muito o trabalho dele, chama Carlos. Se ele estiver vendo aí, já lembrei dele aí, que é um cara excelente, assim, um excelente fotógrafo. E, cara, nos trabalhos ele foi me ensinando. E aí fui pegando a mão, fui gostando. Hoje em dia consigo registrar de uma forma não tão amadora, né? Mas tem muito que melhorar. No seu Instagram dá pra ver que tem várias. E aí como é que você faz? Você pega eles na natureza ali e ali mesmo você monta algum aparato para tirar ou você leva para algum local? Como é que funciona? Então, a dinâmica é realmente em loco, ali no local onde a gente manipula os animais, né? A gente sempre prioriza manipular o mínimo possível para não estressar, né? Considerar o bem-estar dos animais. E aí, eu particularmente gosto muito do fundo, da natureza mesmo, o local onde o animal tá. E a gente faz as fotos ali, né? Mas existem também fundos brancos, portáteis, que a gente leva também pro local e a gente consegue fazer essas fotos, né? A gente tem flash, tem uma série de equipamentos que possibilitam a gente fazer isso sem ter um acesso de energia rápido, né? Pô, legal, e é engraçado você falar do flash, porque você vai muito à noite também, né? Eu vejo muitas vezes você fazendo isso à noite e fico, cara, o cara é corajoso, velho, porque na mata à noite, cara, assim... É bem legal, assim, sabe? Pra mim é legal, né? Só que pra muita gente pode ser até um pesadelo, né? Cara, você virar à noite de madrugada procurando, fazendo levantamento de fauna, levantamento ativo, né? Tentando encontrar os animais ali no meio ambiente mesmo. E já teve momentos assim que você encontrou alguma coisa que você se assustou, tipo, teve algum risco, assim, ou não? Várias vezes, assim, né? Primeiro que muitas vezes a gente faz levantamento, no meu caso, né? Junto com a equipe, a gente faz levantamento de répteis, né?
Então a gente está buscando os animais que muitas vezes as pessoas correm, né? Claro. Então a gente está buscando serpentes, né? E essas serpentes podem ser peçonhentas ou não, né? Então a gente está buscando isso. Mas a gente está numa natureza que tem toda uma biodiversidade. Então, cara, desde barulho de onça até queixada, né? Que é aquele porco selvagem, né? Eu tenho casos assim, por exemplo, no caso eu e esse amigo que é biólogo, a gente tem que subir em árvore de madrugada porque os porcos, eles cercaram a gente ali, querendo morder mesmo, né? Então, mas assim, é muito bacana. Depois fica a história para contar. E eu particularmente não tenho receio, não. Eu tenho muito cuidado, né? Eu acho que assim, medo, eu acho que talvez uma intitulação errada. No seu caso seria o respeito. Não né? tenho medo, eu tenho respeito e eu sei realmente como as formas de trabalhar para evitar qualquer acidente, né? Sim, claro. Eu acho assim, sensacional. Como você falou, para nós, leigos assim, dessa área. Vou te chamar. Vamos um dia ficar de madrugada lá? Vamos de leve, bem na beira da estrada. Eu quero ver, vamos ver se você vai ter coragem. Mas assim, com certeza, eu também gosto bastante da natureza e eu vejo que você visita uns lugares bem legais também. Você já viajou para uns lugares bem massa, né? Cara, assim, meu trabalho me possibilita, né? Então, assim, conheço vários lugares do Brasil através do trabalho. Possivelmente, muito desses lugares eu não conheceria de forma, assim, espontânea, né? Por falta de oportunidade mesmo. Então, são locais muito restritos, né? Interior do interior. Então, a gente acaba conhecendo esses lugares por conta do trabalho. Isso é legal até para quem você falar esse tipo de coisa, eu acho que é legal para, por exemplo, para os jovens que hoje estão pensando, né, em ingressar nessa área da veterinária, entender essa questão, poxa, não é tão restrito, existem várias áreas, inclusive essa questão de, eu gosto da natureza, gosto de viajar, tem esse trabalho de campo também, você pode ir lá e acaba conhecendo também lugares que, igual você falou, às vezes normalmente uma pessoa não iria ali naquele... Lógico, assim, eu acho que existem perfis, né? Então, assim, a dica que eu dou para quem está começando, ou quem está no decorrer da faculdade, é que faça muito estágio, que busque muito. Tem muito estágio voluntário. Para quem gosta da minha área em específico, tem possibilidade de você fazer estágio nas mais diversas áreas aí, com animais de vida livre, com animais de cativeiro, com zoológico, né? Então, é uma gama muito grande, né? Eu, particularmente, não gosto muito de rotina, né? Então, assim, dá pra ver. Então, essa possibilidade de ver animais diferentes, de aprender com isso, de poder trabalhar em locais diferentes é muito interessante. Inclusive, até o atendimento domiciliar me traz muito isso, né? Tem uma dinâmica muito grande ali, cara. Você ir na casa das pessoas, cada casa é um mundo, né? Tem detalhes que a gente pode auxiliar, né? Então, eu acho que essa dinâmica toda envolve muita coisa que para certos perfis é interessante. Para outros não, mas aí a gente tem que buscar enquanto está na faculdade ou talvez depois também para ver qual realmente é a área que você quer seguir. Né? Sim. Acho que é bem bacana, igual você falou, experimentar, né? Exatamente. Tem que se permitir experimentar para você poder ir entendendo. Cara, eu gosto desse tipo, não gosto. Eu particularmente tive a sorte talvez a sorte, eu não sei, mas de entrar na faculdade já sabendo o que eu queria fazer. Né? Então, desde o início, era isso que eu estava buscando. Mas isso não impediu de também de pesquisar outras áreas, né? Mas, cara, cansei de ver amigos, inclusive, que entraram com a cabeça de uma coisa, hoje em dia trabalham com uma área totalmente distinta e estão super realizados, né? Então é isso, tem que se permitir mesmo. Acontece mesmo, é porque, igual a gente fala, às vezes acho que acontece com a maioria das profissões, a gente tem uma visão muito de leigo, né? De aquela pessoa que estereotipou, o veterinário cuida do bichinho ali, do cachorro, o arquiteto ele desenha, sei lá, o engenheiro só calcula. Não é, quando você vai ver o que as pessoas realmente fazem, quando você estuda a área, quando você conversa com um profissional, aí você se depara com o tamanho, a imensidão que tem aquela profissão, e que às vezes, igual você falou, pode ser que exatamente por isso aquela pessoa não se encaixe naquele perfil, né? Exatamente. E eu acho que assim, de início a pessoa tem que estipular, né, qual que é o foco dela, o que ela quer atingir profissionalmente, pesquisar cada área e tudo, para depois não se surpreender negativamente também, né? Então, assim, acho que tem que ser feito da forma correta, com os pés no chão. A pessoa tem que buscar isso aí,
né? Para também não ser um profissional frustrado depois, né? Claro, com certeza. E eu lembro, a gente jovem lá, quando a gente já se ajudava Tem lá tempo, hein? muito tempo já, mas a gente se ajudava, dava uma força lá pra conseguir passar nas provas, Cara, né? tem mais de fazer as 10 coisas, anos, sim, né, Então cara? tem tempinho Tem já. mais de 10 anos, cara. E era a mesma coisa. Cara, o Lucas, que sofrimento, o Lucas já era apaixonado né, cara? nessa área. Mas era que sofrimento aquela época, cara. Nossa senhora. Era Eu tenho dolorido. pesadelo, já tive pesadelo. Até né? hoje pesadelo com esse negócio. Cara, mas legal assim, porque eu acho que depois daquela turbulência toda, o que ficou foi isso, cara, amizade, né? Então é coisa que não se perde com o tempo. Não perde. Pode ficar anos, quando a gente volta a conversar, cara. Parece coisa que se viu ontem. tiver- É, exatamente. Isso eu acho legal também. É. Eu tava dizendo que, tipo assim, eu vejo que desde aquela época, essa já era a sua paixão. A gente conversava, às vezes, aqui das matérias falando, mas você sempre tava ali, pô, gosto desse animal, vou numa exposição que vai ter e tudo mais. Então você já tava mesmo, igual você falou, você já tinha já meio que predisposição, você já tava muito Sim. interessado no assunto. Cara, e assim, o ser humano ele é muito dinâmico, né, cara? Aham. Então, assim, cara, não é porque, assim, eu acho que todo mundo tem a capacidade de se reinventar, buscar o melhor, né? Cara, não é porque você tá insatisfeito agora que você tem que viver insatisfeito. Claro. Cara, se não tá legal ali, cara, busca outra coisa, né? A gente tem que estar sempre em movimento, Sim, né? sim. E é em todas as áreas, não só na veterinária. A veterinária, cara, ela exige estudo contínuo, você não pode ficar desatualizado. Mas assim, eu acho que é essa a dinâmica, cara, você tem que estar em movimento, né? Se você parar, cara, alguma coisa está errada. Com certeza. Né? Se você se acomodar, alguma coisa está errada. No caso, você também citou a sua empresa. Se você quiser falar um pouco dela também, pro pessoal, como é que funciona, né? O que você faz na sua empresa. Pois é, chama Vetpar, né? É uma empresa de atendimento domiciliar. A gente está nas redes sociais aí também, se a galera quiser buscar, chama Vetpar BSB, né? E o nosso foco é realmente dar uma certa comodidade para as pessoas, né? Então, assim, antes a pessoa, na maior parte das vezes, as pessoas tinham que colocar esses animais em carro, muitas vezes são animais que estressavam muito, para buscar um atendimento em um local físico, né? Sim. Só que, cara, existem os pontos positivos do local físico, mas existem também os pontos negativos, né? Uhum. Cara, o que eu observo muito na minha rotina com atendimento domiciliar é que a gente chega na casa da pessoa e o animal tá tranquilo, cara. Ali é onde ele mora, né? Então, o de fora sou eu, né? Então, muitas vezes, a manipulação ela é mais tranquila, o animal estressa, assim, infinitamente menos, né? Então, assim, tem pontos muito positivos, né? Muito legal. E muitas vezes a pessoa também não tem disponibilidade de sair de casa e levar, né? Então, a gente promove uma certa comodidade para a pessoa, justamente. Só que é justamente isso, assim, o atendimento domiciliar ele tem muitas limitações também, então não é soberano, né? Atendimentos emergenciais, cara, tem que ir para o local físico, onde vai ter um suporte melhor para atender o seu animal, né? Mas, assim, existem pontos muito positivos, inclusive com o fato de observar no ambiente ali o que está errado e o que pode melhorar. Muitas vezes a pessoa leva ali na clínica e ela não consegue transmitir de fato como é que ela cria o animal. Só que quando eu estou ali na casa dela eu vejo. Exato. Então, aí, meio que indiretamente eu consigo auxiliar em vários pontos distintos, né? Então, isso é muito positivo, né? Não, é muito legal você falar isso. Realmente, assim, você pensar que igual você falou, a comodidade de você estar ali, você poder, por exemplo, um atendimento corriqueiro, né, verificar vacinas, Exatamente. né, dar uma olhadinha, pô, tá com uma irritação, tá precisando, né, ver se tá algum remédio, tá sentindo mal, vou dar uma olhadinha. Isso. Agora, pô, aconteceu um acidente, tem alguma coisa, né, mais séria, corre para um lugar que tem vai ter um aparato que, infelizmente, você ir no local, você não tem como carregar tantos aparatos quanto vai ter no local físico. Mas você oferece uma comodidade muito grande para aquelas coisas corriqueiras, né, do dia a dia. Exatamente. Que é um atendimento muito legal, a gente já pôde desfrutar disso daí. Nosso cachorro também aqui já teve um probleminha aí, que graças ao Lucas ele resolveu. Foi rapidinho, ele veio aqui. Foi uma noite meio conturbada, né? Uma noitezinha onde ele ficou meio malzinho assim, passou meio mal, mas eu chamei o Lucas veio. Foi ótimo, recomendo, viu? Pra todo mundo aí que estiver aí assistindo. É importante também ressaltar, por exemplo, o seu cachorro, no caso, né? Acho que assim, o profissional médico veterinário ele tem que saber até onde ele pode ir. Né? Eu trabalho com animais exóticos e silvestres. Então, assim, por mais que eu tenha estudado por anos na faculdade matérias de cão e gato, muitas terapias, muita coisa em cão e gato eu não faço. Né? Sim. Então, assim,
só para ressaltar, era um atendimento relativamente simples, né? Eu estava recebendo todo o suporte da médica veterinária Isabelle também, que trabalha com cão e com gato, né? Então, assim, eu acho que esse é o principal foco. Cara, se você não tem a expertise de trabalhar em determinada área, não vai de qualquer forma, né? Porque no final das contas o principal prejudicado é o animal, né? Claro. Então, assim, da mesma forma que existem coisas em cão e gato que eu não me disponibilizo a fazer, quem não trabalha com aves, com répteis e tudo, também não vai inventar de fazer atendimento, porque muitas vezes atrapalha, né? Em vez de ajudar, atrapalha. E, cara, é engraçado assim, você não vê, acho que no pet shop, muitas coisas para esse tipo de animal, né? Para animal exótico, né? Cara, assim, realmente, né? Assim, o mercado tem mudado, o mercado ele tem se adaptado, né? A gente tem observado que tem tido uma demanda muito grande para esses animais, né? Tem um crescimento exponencial aí de criação desses animais. E aí, consequentemente, o mercado vai se adaptando. O mercado pet é imenso, é um mercado que muitas vezes não sofre interferência, por exemplo, de pandemia e tudo. É um mercado que, mesmo com a pandemia, cresceu muito. Então, assim, é um mercado que tem muito potencial e que ele vai se adaptando com a medida que as pessoas têm a necessidade, né? Sim. E no caso, quando você está desenvolvendo seus trabalhos, por exemplo, com serpente, você também tem um certo respaldo, tem algum equipamento que você tem que ter, porque... Cara, sempre. Por causa da movimentação, né? Às vezes você é um pouco mais imprevisível ou não? Às vezes nem é também. Cara, na verdade, é um animal que, na minha concepção, é totalmente previsível. Totalmente previsível, né? Muitas vezes, pra mim, eu até acho mais previsível que cão e gato. É legal pra identificar pra galera, né? Às vezes a galera tem eu acho que tem todo um mito, uma superstição por trás desses animais, né? Mas quando a gente estuda, eu acho que assim, o conhecimento ele é uma arma forte contra, às vezes, esses mitos, essas lendas, né? Então, assim, quando você trabalha com esses animais, quando você se permite estudar a biologia deles, o comportamento deles, você sabe até onde você pode ir. Você tem animais tem EPIs, né? Animais de proteção individual, você tem gancho, você tem, assim, uma série de coisas para evitar aquele contato direto, no caso, se o animal vai oferecer um risco para você. Mas, obviamente, a pessoa só faz esse atendimento se ela tiver essa capacitação. Se ela não tiver, cara, é um acidente aí na certa. Claro, né? Sempre bom deixar claro que não é qualquer veterinário, não é qualquer pessoa que deve manusear, porque, igual o Lucas falou, ele já tem uma expertise nesse assunto específico desses animais, porque exige um cuidado diferente. Exige, exatamente. Né, que você entenda como ele pensa, como ele funciona, para você não agredir e também não acabar sendo agredido, né? Às vezes num acidente. Exatamente. Acontece. E no caso, por exemplo, quando a gente vê acidentes, assim, por exemplo, eu fui... Há um tempo atrás a gente esteve na Chapada e houve um rapaz que pisou numa... Eu acho que era... Como é que é o nome, cara? Aquela que é bem venenosa. Cara, cascavel? Cascavel. O cara pisou na cascavel, que ele foi logo de manhã na trilha e acabou pisando e foi picado, assim. E aí, quando que a pessoa faz na hora dessa? Qual que é o correto de se fazer? Na verdade, existem duas vertentes, né? Existem os acidentes que a pessoa, por acaso, ela pisou, ela se deparou com o animal e o animal, para se defender, picou, algo do tipo, mordeu, né? Existem esses casos. E também existe o caso que a pessoa se julga entendedora, vai fazer o manejo de qualquer forma e se machuca, né? Então, existem dois pontos. Nesse caso, a pessoa, no caso, pisou numa cascavel, né? Possivelmente foi mordida ou não. Foi. Mas no caso, se foi mordida, cara, são medidas de socorro ali, né? De atendimento primário, básico, né? Cara, se tiver a possibilidade de fotografar o animal, ok. Não vai pegar o animal e levar, cara. Existem vários casos disso. Da pessoa tentar pegar o animal, toma outra mordida. Ou então assim, cara, pega o animal e leva, e vai pegar o animal, vai levar, ou vai matar o animal para levar, não tem essa necessidade. Cara, se você conseguir tirar a foto, legal. Quando chegar no pronto-socorro, o médico veterinário, o médico humano, no caso, ele já vai saber, de acordo com a espécie do animal, quais medidas têm que ser feitas, né? Mas caso esse animal ele te morda e você não consegue observar bem tudo, é normal que você vai demonstrar alguns sinais, sintomas, e aí a equipe médica vai correlacionar com qual animal que poderia ser, né? Mas também, assim, pensando em soro ofídico, existem soros conjugados, né? Existem soros que não são só para cascavel, mas para jararaca junto, né?
Se a gente tem certeza de qual animal que é, a gente usa um soro específico, né? A gente não, no caso médico. Uhum. Mas caso não saiba, existem soros conjugados, né? E aí, nos postos de saúde, existem soros específicos para a região, né? Então, assim, obviamente, se for um animal de outro país, não vai ter. Mas se for animal daquela região, a unidade de saúde, né, ela está preparada para fazer essa intervenção. Né? E nisso eu acho que pode-se dizer que é para vários tipos, né? Tanto seja um escorpião, uma aranha. Exatamente. Escorpião, procura ajuda o quanto aranha, antes, né? vespa, cara, taturana, que são aquelas lagartas. E né? no caso de veneno de cobra, aquele mito de que você tem que sugar o veneno do local e cuspir aquilo é... A história, cara. História, Conversa né? fiada. Mito, né? Conversa é bom a gente fiada. também falar pro pessoal, Conversa as pessoas fiada. pensam que isso realmente funciona, que Cara, realmente é uma... Uma vez que ela injetou ali no seu tecido, tem toda uma corrente sanguínea para absorver aquilo ali, cara. Né? É um negócio ali instantâneo. Não dá tempo, né? Não é você chupando ali que você vai fazer. Isso que a gente falando nessa casa de acidentes, por exemplo, acontece frequentemente de a gente ver notícias, né? De que animais são encontrados às vezes dentro de propriedades, dentro de casas e tal. Como que as pessoas devem proceder? O que as pessoas poderiam fazer em relação a isso? Legal, cara. Assim, acho que primeira ação que a pessoa tem que ter é entrar em contato com as autoridades, com os meios competentes nesse caso, né? Então a gente tem os CETAS, tem o Corpo de Bombeiros, tem a Polícia Militar Ambiental. São pessoas que recebem um treinamento específico, né, para manipular esses animais. Sim. Né? E aí, consequentemente, elas vão na sua casa, vão remover aquele animal ali e vão direcionar ele ou para um atendimento veterinário especializado, caso ele tenha algum machucado, ou então vai soltar no local. Ser devolvido, né? Isso, correto. E no caso, mais uma vez, né? Tentar segurar ou pegar o bicho, capturar ou matar, né? Porque Não. Entre em contato com quem, né, possa resolver o problema Exatamente. de maneira correta, sem correr riscos, né? Não bote sua vida em risco, às vezes, né? Exatamente. Por ali uma bobeira do momento, achar que você vai poder segurar ou conter o animal, ou prender. Eu acho que esse tipo de manipulação ela não é boa para ninguém, nem para o animal, nem para você. Pois né? Para você pode se machucar, né? Pode ter uma experiência muito ruim, né? Pode gerar danos, muitas vezes até irreversíveis. Sim. E pro animal, cara, o animal, ele muitas vezes ele age em defesa, né? Cara, e se você não tem a expertise para fazer aquela manipulação com os aparelhos, com os equipamentos de proteção, você machuca, você estressa o animal, então não é bom para nenhum dos lados. Com certeza, sempre é melhor, né? Fazer do jeito correto. Cara, você também teve uma grande experiência na parte do Projeto Tamar, não foi? Você teve uma época onde você teve legal, cara. Participando. Cara, eu tive uma experiência muito legal e foi realmente ali no estágio supervisionado, estágio final, né? Eu fiquei no Projeto Tamar. Cara, eu fiz alguns trabalhos no Espírito Santo, né? Um treinamento no Espírito Santo. E depois eu fiquei acho que por volta de 2 meses numa ilha. Chama Ilha de Trindade. É o último território do Brasil, né? São 2 dias de navio para chegar lá. Nossa! Mas assim, foi incrível, cara, porque... Qual era o meu trabalho lá? Meu trabalho na Ilha de Trindade era fazer monitoramento reprodutivo de tartaruga marinha, tartaruga verde. Pô, que legal! Né? E aí o que acontece? A gente ficava na praia acompanhando a desova delas, então ela cavava o ninho, colocava os ovos, a gente identificava o ninho, a gente fazia coleta de material para pesquisadores, a gente fazia um levantamento de quantos animais ali andaram em determinadas praias. E, cara, sem falar que a Ilha de Trindade foi de longe o lugar mais lindo que eu já vi na vida. Assim, perfeito, perfeito. Não sei se em vida eu vou conhecer algum lugar tão perfeito. Então, assim, foi uma oportunidade de viver num paraíso, foi incrível, né? Foi incrível. Você pôde cuidar da vida marinha e ainda viver num paraíso. Foi incrível, aprendi muito, né? E, assim, muitas vezes por estar longe da civilização, de certa forma. Aproveitou talvez até mais. A gente aproveita, a gente faz muita reflexão, a gente volta o ser humano melhor, né? A gente consegue fazer um levantamento muito interessante em diversas áreas da vida. Muito legal. E aí eu volto naquilo, cara. Para os veterinários, para os futuros veterinários, cara, busca experiências. Vai ver que não é numa dessa que você encontra aí Verdade. Com que você vai querer trabalhar mesmo, né? Então, assim, foi muito legal.
E é um projeto muito extenso do Brasil, né? O Tamar, né? Ele tem É um projeto... acho que em muitas praias do Brasil. Ele tem bases fixas em vários pontos do litoral brasileiro, né? E tem tanto a parte de levantamento dos animais, marcação, né? Uhum. E assim, é muito legal. Vale muito a pena aí buscar mais informações do Tamar também. Legal, eu cheguei, acho que foi em Guarajuba, e tinha uma galera que determinava, né? Falou assim, essa praia aqui a gente não bota guarda-sol, não bota cadeira, exatamente porque é uma área de desova. Para não né? atrapalhar. Então tem esse respeito, né? A gente pode ficar ali, pode entrar no mar e tal, mas... Muito legal. E o avistamento era muito rápido, tipo, você tava ali andando na praia, logo você via, só que era aquelas grandes, você falou tartaruga verde, ela é menor, não é? Não, Ou é aquela grande tartaruga mesmo? verde é bem grande, cara. É aquela que é tipo assim, 1 metro, assim, né, mais ou menos. Cara, nesse trabalho eu tive a oportunidade, assim, que eu acho que foi um dos momentos mais incríveis da minha vida, assim, que foi a oportunidade de encontrar, e foi na costa do Espírito Santo, uma tartaruga de couro desovando. A tartaruga de couro é a maior tartaruga marinha do mundo. Caramba. É um animal imenso, sabe? Passa de 2 metros de comprimento, assim. Cara, pré-histórico, assim, sabe? O bicho, assim, foi uma sensação única na minha vida. Que demais, cara. Foi incrível, Aí você tem foto de tudo, claro, né? Cara, a gente registrou. Cara, eu assim... Que pena que naquela época eu não tinha essa expertise com fotografia. Porque daria pra ter registrado de uma forma fazer umas fotos mais profissional, incrível, né? Mas foi incrível. A vivência foi maravilhosa. Assim. E você chegou mesmo a acompanhar aquele momento que a gente vê, que sai as tartaruguinhas lá dos Cara, olhos, sim. Você chegou a ver aquela parte? Vi. Assim, eu acompanhei todo o processo. Desde da identificação do ninho. Então a gente anota numa planilha e a gente vai ter a prévia lá da abertura dos ninhos, né? Então, assim, é lindo, mas em contrapartida, o nosso papel é não interferir no meio ambiente. Entendi. Então, muitas vezes saem as tartaruguinhas, os caranguejos iam e pegavam. Ou vem as aves, né? Uma ave pega, cara, você não pode tomar, você tem que deixar. Existe a dinâmica, o controle da natureza. Existe né? a dinâmica populacional da espécie, né? Parte o coração, mas enfim, o nosso papel não é alterar, é realmente promover ali o estudo, o levantamento e tudo mais. E nessa época você já percebia talvez algum comportamento diferente das espécies em relação ao clima, ou em relação a alguma intervenção do homem na região? Cara, na verdade, na costa do Espírito Santo tinha bastante, né? A gente conseguia notar essa mudança, inclusive uma das nossas funções era fazer necrópsia dos animais, né? Então, se encontra papel, plástico, né? Alguma dessas espécies se alimentam de algas, né? Então, a cor do plástico e tudo confunde o animal acaba ingerindo. Muitas vezes acaba vindo a óbito por conta disso também, né? Tem alguns animais também de fauna marinha que vêm com reflexo de óleo, né? Desses de derramamento. Então, assim, tem esses reflexos. Na ilha, o reflexo é mínimo, porque são populações de tartaruga que vêm de regiões que não tem tanto impacto. Mas, em contrapartida, na ilha, a gente acompanhou uma tartaruga amputada. Eu já observei uma tartaruga amputada lá. Já estava cicatrizado. E ela se adaptou, né? Que é incrível. Estava desovando lá, né? Com um cotoquinho lá. Caramba! Né? E também acompanhei uma com um anzol muito grande, né? A gente conseguiu, inclusive, fazer a remoção desse anzol. Mas os impactos lá na ilha, eu observava, eram impactos menores na população. Exatamente por ser mais afastado, talvez. Isso, provavelmente. Pelo afastamento da população, eu não tinha esse tanto de casos. Cara, e assim, você imagina alguma outra área que você ainda tinha vontade de ir, ou algum tipo de espécie que você ainda tem muita vontade de estar interagindo? Cara, várias. Eu acho que assim, é um mundo que não tem limitações, assim, a gente não consegue delimitar, né? Então, por exemplo, cara, se hoje eu encontrar um animal que eu quero muito encontrar, provavelmente logo depois já vou pensar em outro que eu quero encontrar também, entendeu? Então, assim, na natureza, trabalhando com a parte de fauna de silvestre, cara, encontrei animais muito legais, né? De vida livre, onça pintada, arpia, né? Que é a maior ave de rapina do Brasil, né? Sim. Então, assim, eu consegui encontrar animais, assim, incríveis, assim. Mas a lista é grande, tem muitos outros aí. Gigante, né? Que a gente quer... E tem casos, assim, que você te marcou aqui, por exemplo, dos animais exóticos, assim, que te marcou, alguma coisa que você, assim, foi forte para você ver a situação, ou o que aconteceu com o animal, alguma coisa do tipo?
Cara, assim, existem muitos casos, né, cara? É difícil a gente delimitar um caso em específico, né? Mas, cara, a crueldade humana, ela não tem muito limite, né? A gente consegue ver animais muito machucados e às vezes por displicência do ser humano, né? Que bom que esse contexto vem sendo mudado, né? Existem leis que estão sendo instituídas aí para gerar punições mais severas, né? E aí, assim, eu torço muito para que isso mude, né? Então, assim, animais que são atropelados de forma porque a pessoa quis atropelar mesmo, né? Existem relatos, né? Que a pessoa quis passar por cima mesmo. Existem alguns estados, algumas regiões que existem superstições e aí as pessoas atropelam determinados animais mesmo porque é um sinal de mau agouro, né? Então, assim, cara, assim, eu acho que é muito importante a educação ambiental para desmistificar essas coisas, né? E evitar esse tipo de situação, né? Verdade. Em contrapartida, assim, atendimento domiciliar, a gente vê algumas coisas que a gente não concorda, mas a gente tem que partir do princípio que muitas vezes as pessoas, às vezes, fazem algo por falta de conhecimento, De né? informação. Falta de informação, né? Então a gente, aos poucos, vai mudando esse contexto. Já atendi pessoas que tinham um manejo péssimo com o animal e, cara, foi determinada, mudou e hoje o animal está excelente. Porque às vezes a pessoa tem um amor pelo bicho, Isso. gosta, né? Só que não sabe cuidar. Às vezes gostou do animal, mas não tem ainda a instrução de como proceder, né? De Exatamente. como fazer correto. Cara, existem muitas coisas enraizadas na população mesmo, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Cara, papagaio. Uhum. Cara, papagaio fica muitos anos na família da pessoa. Verdade, né? verdade. Então, assim, às vezes a gente pensa assim, pô, cara, é muito comum, assim, os meus amigos médicos veterinários da mesma área vão concordar com certeza. Muito comum você atender um papagaio que todo dia de manhã ele come pão de queijo, toma leite. Cara, então, assim, é um comportamento extremamente errado e danoso para o animal, mas muitas vezes a pessoa não tem conhecimento. Para ela, né, qualquer comida é comida, né? Aquele papagaio é um integrante da família, tá ali porque é da avó e tá ali, assim, então, aí só depois disso que a pessoa vai ter esse conhecimento. Assim, dos animais que eu atendo, muitos dos problemas que eu observo é por falta do manejo adequado. Sim. Seja alimentar ou seja o manejo em outros aspectos, ambiente ideal, tudo. Então, assim, eu acredito que 80% dos problemas que a gente atende, se a pessoa tivesse esse conhecimento prévio, se levasse os animais para uma consulta de orientação, uma consulta, um check-up e tudo, ela evitaria dores de cabeça e problemas muito grandes, né? Só com isso, né? Com certeza. Aí muitas vezes chega pra gente, é muito comum isso acontecer, o animal nas últimas ali, né? Uhum. E às vezes a pessoa, não, mas ontem ele tava bom. Cara, existem animais que vão até o limite ali, demonstrando que tá tudo certo, mas na verdade já tem algum processo infeccioso, já tem algo acontecendo, né? Você comentou comigo mais cedo que as aves são assim, né? Cara, no caso das aves, elas têm essa questão. As aves é um caso muito forte isso aí. As aves, elas ficam aí semanas tendo algo infeccioso em andamento e elas, na natureza, a ave, ela é presa, né? Uhum. Então é um comportamento que veio dos animais da natureza para os animais em cativeiro. Por mais que essas espécies de cativeiro já estão aí há muitas gerações em cativeiro, ele tem comportamentos naturais, né? Então, assim, a ave que demonstra que está mal, o que acontece? O predador vem e pega. Então, ela vai até o limite ali, mostrando que está tudo ok. E aí, no cativeiro é isso. O animal tá ali, ok. De um dia pro outro, ele vai pro fundo da gaiola, abaixa a cabeça, deita, não levanta mais. Pronto. E aí, cara, o trabalho pra gente, como médico veterinário, ele fica bem prejudicado. Que a gente pega o quadro bem desfavorável, né? Então, e aí é complicado, que eu acho que é uma coisa que às vezes, assim, é como pro médico dos humanos, né? É difícil para você, às vezes, ter certos atendimentos, porque a pessoa, às vezes, já chegou em você num estágio muito difícil de você Sim. conseguir ajudar a regredir o problema do bicho. E aí pode vir a óbito, ou pode ficar com sequelas, e depois a pessoa acaba achando, né, que foi um atendimento não aconteceu, mas exatamente foi o contrário, né? E existe aquela pressão, né? Como os médicos sofrem, os veterinários também, né? Que é um ente querido, né, da família. Exatamente. Cara, a pressão é muito grande, né? E assim, muitas vezes as rotinas de trabalho dos médicos veterinários são muito cansativas, né?
o que eu vejo entre os colegas, né, que eu tenho observado, que muitas vezes o médico veterinário ele tem até dificuldade de falar não para assumir algum plantão ou não, porque ele acha que ele tem que estar produzindo o tempo inteiro, que ele tem que estar gerando e tudo. Só que aí isso gera problemas muito severos, né? O burnout, né, que é aquela síndrome de esgotamento físico e mental, é muito comum na classe veterinária. E então, assim, eu acho que esse recado é direto aí para os veterinários. Cara, procure ajuda, né? Não se sobrecarregue, né? Viva, tem sua família. Cara, o médico veterinário é uma pessoa comum, né? E aí eu também volto esse foco para os clientes, né? Sim. Cara, que tenha mais empatia. Eu acho que a empatia tem que existir dos dois lados, né? Claro, o médico veterinário, para ele se colocar no lugar do cliente, para ele explicar das coisas da forma que fique entendível, exatamente, né? Traduzir, né? A linguagem técnica. Cara, e também do cliente, pô. Cara, o médico veterinário, ele tem família, ele merece descansar, ter esse senso, entendeu? Né? E aí eu acho que, assim, conseguindo balancear bem isso, as coisas vão bem, né? E, assim, eu espero que a profissão, com o tempo, né, ela seja mais valorizada também, né? Sim. A gente vê que a desvalorização ela é muito grande. Tanto com pessoas da própria área, né? Que foram funcionários, hoje em dia às vezes são chefe, né? Sim. Tanto com as pessoas mesmo, os clientes que não querem pagar, acham tudo um absurdo, muito caro, não sei o quê. Então, assim, a gente tem um problema muito grande. E, assim, eu acho que esse problema é em todas as áreas, né? Eu acho que as pessoas têm uma certa dificuldade de valorizar o serviço, né? Sim, às vezes ela valoriza o objeto, mas o serviço ela não valoriza, né? Então, acho que é algo enraizado em todas as áreas. Ela não né? pensa em todo o investimento que você fez, né, para ter sua profissão, para ter seu conhecimento, seus materiais, para você ir nos locais igual você vai, para poder, né, entender mais sobre aquele assunto. Cara, eu já tive questionamentos assim, cara, da pessoa falar assim, pô, mas isso tudo, com esse dinheiro eu compro vários do animal que eu comprei, desse animal que você está atendendo. Então, cara, assim, é o tipo de cliente que eu particularmente não quero ter. Entendeu? Se for para pensar desse jeito, não leva. Entendeu? E assim, eu fico triste pelo animal que vai estar precisando de um atendimento, né? Enfim. Porque eu acho que assim, tem todo o investimento, tem todo o atendimento que independente de ser um animal barato ou caro, vai ser dado da mesma forma, né? Sim. Então, assim, eu acho que a gente tem que mudar esse pensamento de muitos aí, né? Claro, é uma cultura que precisa mudar, né? Se você quer ter o animal, você quer ter aquele pet ali, poxa, então você tem que entender que existe todo um cuidado, que você tem que ter um comportamento, que você tem que ter em relação àquele bicho. Mas tá mudando, assim, eu acho que aos poucos a gente vai chegar num patamar legal aí. Tá mudando, as pessoas estão valorizando muito os pets em geral, né? Muitas vezes consideram como entes da família mesmo, né? Então, tem pessoas, cara, que o animal recebe todo o suporte. Eu tenho clientes excelentes que fazem tudo para ver os animais bem, check-ups, tudo programado. Então, assim, uma dica que eu dou para quem quer ter um animal, às vezes, cara, é estudar bem sobre o animal que você vai ter, né? E também ver se cabe no seu orçamento, né? Doenças, acidentes, isso tudo não é planejado. Então, caso venha a acontecer, é importante você ter uma reserva para isso, né? Sim. Cara, e tipo assim, na natureza, a gente, nos animais silvestres, né? A gente acaba, acho que perdendo muitos, assim, por uma falta de cuidado, às vezes por também não saber como lidar, mas, por exemplo, se você anda pelas estradas por aí, você vê inúmeras espécies mortas, né? No canto da estrada, assim, que foi atropelada, que aconteceu um acidente ali, né? Pois é. Cara, a parte de atropelamento é um problema muito sério, né? Existem medidas, né, para minimizar os atropelamentos, né? Passarelas suspensas, passagens de fauna abaixo da pista, né? Túneis, né? Túneis, né? Em alguns casos, impedimentos mesmo físicos, barreiras laterais à pista. Existem vários meios para mitigar, né? Diminuir esses danos, né? Mas, assim, são meios que são exigidos, né, e controlados pelo governo, né? Mas cabe à população se atentar a isso, né? Existem aplicativos, né, que a pessoa comum ela consegue
lançar no sistema o animal que ela viu atropelada, né? Tudo isso aí É favorece no censo, né? No levantamento de dados. Interessante saber isso aí. Então existe até Ah, aplicativo onde você consegue tem, fazer um registro disso. tem. Aí você ajuda até um pouco de parâmetros, Isso, né? né? De estudos, o que Cara, pode fazer, o que pode Exatamente. resolver. As estradas são muito amplas, né? Então, muitas vezes, a pessoa capacitada para fazer esse levantamento, ela não tem acesso a tudo, né? E Então, pensando nisso, eu lembro até que um pouco tempo atrás você tinha feito uma postagem onde você mostrou uma escultura, acho que foi numa girafa, não era? Que tinha um busto de uma girafa, e aí a gente até comentou, né, que se as pessoas, por exemplo, partindo desse âmbito das espécies que vão se perdendo às vezes pela ação humana, a gente pensando na caça sim. predatória, né, tipo Cara, assim... eu acho que assim, cara, existem vários meios de você ter a beleza do animal sem necessariamente ter o animal. Né? Exato. Então são coisas distintas, né? Nesse caso, eu lembrei disso. Cara, tem um artista muito bacana de Brasília que chama César. Ele é taxidermista, né? Então ele trabalha fazendo essa parte de taxidermia dos animais mesmo. E ele é um artista, né? Então ele começou a fazer réplicas desses animais em resina, em tudo. Então, assim, são animais que têm toda a beleza, né? Daquele animal fisicamente, mas, cara, não é um animal morto ali, né? Sim, você vai claro. ter uma obra de arte, né? Sim. Então são meios para realmente evitar isso. Existem países, existem pessoas que têm a honra de ter a cabeça de um animal que matou na parede, cara. Isso, Que ele isso mesmo não tá caçou, com né? nada. Isso não tá com nada, cara. Ah. Então existem outros meios. Fotografia é um meio também de Sim, registrar a eu beleza lembro, eu animal. lembro que na época a gente até conversou sobre isso, assim, claro, só para esclarecer, quando ele falou taxidermia, né, a gente está falando de empalhar não, empalhar. Empanar é nugget. Empanar é pra gente fazer com ele na hora. Fazer frito. Dar uma fritadinha, mas esse é outro tipo de animal. Que a gente tá falando aí é o pessoal que empalha, sabe? Os animais, aquele que fica realmente era um animal vivo, eles retiram, né, as vísceras, né, as coisas internas e só preenche com algum material ali para ele pegar a forma e ficar ali empalhado. Igual a gente vê em museus, né? Lembrando que a taxidermia tem seu intuito, que é muito importante para pesquisa, para estudo. Então, assim, não é uma arte também. Sim. Não é algo que é condenável nesse sentido, tá? Até para registro histórico, né? Registro Às vezes você saber que aquela histórico. espécie houve ali naquela região, tudo mais. Que hoje em dia acontece tanta extinção, né? Exatamente. Às vezes é bom até para você poder ter um exemplar de algo que você nunca mais, por exemplo, vai poder ver na natureza, né? Museus e tudo mais fazem esse papel, né? E nesse que você falou da escultura, eu acho muito legal o trabalho dele, porque é igual o Lucas falou, cara, não tem lógica hoje em dia você pensar, pô, vou caçar um animal, ou igual as pessoas, né, costumam fazer lá, arrancar a presa do rinoceronte ou do elefante, aí mata um animal, um ser vivo que tinha ali, né, toda a sua trajetória, a sua vida ali, tinha a sua manada, a sua família ali. Você vai tirar aquele ser ali da terra simplesmente porque você quer um pedaço dele ali que você não tem necessidade de ter Muitas isso. vezes por capricho, né, cara? Por, Qual a necessidade ganância, disso? né? Ganância. Por querer vender. Pra mostrar, pra se sentir o bonzão. Exato. Né? Pra querer exibir, eu tenho aqui uma cabeça de um cervo, a cabeça de um alce, a cabeça de um leão. Cara, é um ser que ele faz parte de uma natureza, de um, como é que a gente diz, de uma... Do equilíbrio ali do ecossistema, exato, né? do ecossistema dele, você vai estar interferindo nisso, causando um desequilíbrio desnecessário. E outra coisa, é como o Lucas falou, você quer ter um animal, você quer fazer uma homenagem, né? Você quer ter aquela peça que realmente, animais que são lindos, são maravilhosos. Por que não pegar então uma peça com um artista como esse, que o Lucas citou? Ou fotografia. Ou fotografias que, poxa, são tão fidedignas às vezes quanto você ter um animal ali na sua frente. E você vai ter uma homenagem àquele animal e você vai ter uma peça linda na sua casa, decoração bonita. Desenhos, né? Existem vários artistas que desenham, que pintam, né? Existem outras formas de ter a beleza do animal sem necessariamente gerar impacto no meio ambiente e no animal, né? Exato. E, inclusive, o Lucas gosta bastante de arte, né? Você também gosta bastante de pintura, desenho, né? Cara, eu acho bem legal, cara. Assim, eu acho que, na verdade, desde criança, eu sempre gostei muito de desenho, né? Minha mãe tem uma veia muito artística, assim, né? Assim, não que ela trabalhe com arte, mas desde o início, minha mãe sempre desenhou muito bem, né? Eu lembro pequenininho ali, tudo. Mãe, desenha pra mim. Ela desenhava. Chegou um ponto que ela falou, não, você tem que aprender. Né? E ela foi me estimulando a isso, e desde então eu tenho uma visão para a arte. E, cara, o Brasil é muito rico, o mundo é muito rico, existem pessoas que fazem
trabalhos assim lindos, né, excepcionais. E eu acho que a arte, antes a gente pensava em arte como algo muito distante da gente, né? Sim. Tipo aquele negócio de milhões, um quadro de milhões, leilões de arte. Cara, hoje em dia a arte ela pode, né, ser muito acessível, né? E tem muitas pessoas querendo viver disso. E pessoas ali com muito talento, né? Então, assim, cara, no Brasil, né, até na própria cidade de quem tá vendo aí, vai ter muitos artistas, né? Então, eu acho bem interessante as pessoas valorizarem isso, né? O trabalho, né? O esforço da pessoa ali para fazer aquele trabalho. E eu acho que, assim, a arte também foi um acalento para muita gente nesses tempos tristes que a gente tem passado, né? Então foi uma forma ali de, cara, deixar mais leve, né? Não mudando o contexto e tudo que tem acontecido, né? Mas um ponto ali, um hobby, algo que traz uma paz, uma tranquilidade. Sim, com certeza. Inclusive ele trouxe para mim hoje aqui um presente que fiquei muito feliz em receber, que foi essa obra de arte aqui. Qual que é o artista? Cara, Deneri. Ele é um artista de Goiânia, se eu não me engano, do Goiás, né? E isso é um print, né, de uma obra que foi feita à mão, né? E é bem legal, cara, bem legal. Cara, bem talentoso. Dá pra gente ver aqui que ele tem um traço muito bonito, ele fez, parece que com lápis, né? Parece tudo feito à mão com lápis, Muito bacana, muito legal. A gente vai até moldurar aí pra depois colocar no nosso cenário. Aí. Cara, que bom que você gostou e que traga, assim, boas vibrações. Já tá trazendo. Pra esse projeto aí. Que, cara, pra mim esse projeto já é sucesso. Vai ser... Pô, a gente fica feliz de eu ver isso, a gente torce também para ser, assim como o seu, eu também gostei muito da sua ideia, da sua iniciativa, dessa questão da sua empresa, de você poder levar a comodidade para as pessoas, né, um atendimento mais humanitário para as pessoas e comodidade às pessoas que às vezes não tratavam por não ter muito tempo, ou por não ter a instrução, e agora tem alguém que pode ir lá e fazer esse amparo, né? Isso é muito legal, já ajuda, acho que sei lá, pelo menos 50% dessas vidas dos pets que estão aí passando por dificuldades, às vezes na mão de quem não entende, igual você falou, às vezes pode ser que você só não entende como fazer, como proceder. E eu acho que assim, as pessoas têm que ter opção, né? Então assim, existem várias áreas e várias formas da gente explorar o mercado, né? Então a gente fornecer comodidade, eu acho que talvez seja a nova tendência, né? Ainda mais agora nesses tempos de pandemia, muitas vezes as pessoas não podiam sair de casa, né? Tinham essas limitações, né? Então, se a gente observou que isso realmente é algo que veio por essa situação toda triste, que eu acho que tem a tendência de ficar, né? Desse manejo, desse atendimento domiciliar, virar realmente uma tendência, né? E no caso, você também gosta de arte, a gente até vê que você tem bastante tatuagem, né? No caso, tem alguns significados, assim, que você pode falar? Tem muitos significados, né? Uhum. Essa do braço, por exemplo, são animais, né? Muitas vezes são animais que eu tive a oportunidade de conviver ali trabalhando. Ah, né? Legal. E, cara, é bem legal. Eu gosto muito. Esse artista é muito bom também. Chama Led Coach. Ele é de Santa Catarina, né? De uma cidade chamada Aranguá, lá de Santa Catarina. Na minha opinião, um dos melhores aí nessa categoria de realismo aí no Brasil e tá entre os melhores do mundo aí, na minha opinião. Não, mas realmente, eu olhando daqui à distância, eu já consigo ver que é muito preciso o traço, realmente parece uma foto. Bem detalhado, na câmera né? Não vai dar para perceber, mas é muito detalhado, é como se você estivesse vendo realmente uma foto. Bem detalhado. E aí você fez, ao longo do tempo, você já tinha meio que planejado com ele o que você ia fazer? Cara, engraçado, né? É um sonho aí de muito tempo, né? E assim, eu tive a oportunidade de concretizar, né? De que era realmente fechar um braço, né? Tatuar o braço inteiro com um cara que eu admiro demais o trabalho, né? Foi realmente uma das vitórias, né? Legal. E você pensa fazer mais? Cara, no momento não, né? Mas é aquilo, né? As pessoas que têm tatuagem, muitas vezes elas têm um leve vício aí, né? Diz que volta, né? Não tem como, né? Você acaba querendo fazer mais, né? Mas no momento não, eu acho que no momento eu tô tranquilo. Legal. E assim, até a gente falando disso pra quem começa hoje fazendo, tem gente que se preocupa, né? Tipo assim, mas eu tenho tatuagem, será que eu vou conseguir trabalhar? Será que as pessoas vão ter um pouco de
preconceito, essas coisas assim, né? A gente conversou isso mais cedo, que às vezes os mais jovens, né, quando vão entrar, às vezes a pessoa tem um piercing, tem uma tatuagem, porque antes tinha muito preconceito com isso, né? Graças a Deus isso vem mudando, né? Isso vem tomando outro ritmo. Cara, isso é igual você falou, são coisas enraizadas, né? Muitas vezes as pessoas, né, correlacionavam alguma alteração corporal, tudo com caráter, né, com capacidade da pessoa. E, cara, assim, com o passar dos anos, cara, tá expresso que esse tipo de pensamento não tem espaço, cara. Não tem por que ter espaço, né, não cara? tem fundamento, né? Existem leis também que, por exemplo, no caso de concursos públicos, né, vetam, né, a pessoa não pode ser proibida de assumir determinado cargo porque ela tem tatuagem. Obviamente, isso com os respaldos de tatuagens que fazem apologia, né? Claro. Que aí já é um caso, já é outro caso, já é um caso específico, né? Mas assim, uma coisa que eu falo, cara, as pessoas vão te julgar independente, tudo, né? Se você é gordo, se você é magro, se você é careca, se você... Cara, as pessoas vão te julgar independente. Tatuagem, ela tá ali na cara, então, cara, você vai fazer uma tatuagem invisível e tudo, você tem que estar preparado para, em alguns momentos, as pessoas te olharem de uma forma diferente e tudo. Cara, mas assim, uma coisa que eu te falo, independente da área, né? Lógico que existem pessoas que têm o poder e que ela fala assim, não, vou te tatuar porque você é tatuado. E aí? Você não tem o que fazer. Mas na maior parte das áreas, se você mostrar capacidade, comprometimento e tudo, a tatuagem ela vai ser uma pequena impressão, uma primeira impressão que ela vai embora rápido, né? Eu observo muito isso no dia a dia. Às vezes a pessoa pode ficar assim, olha e tudo, mas quando eu mostro que eu sei o que eu faço, quando eu faço o meu trabalho de uma forma ali exemplar e tudo, a pessoa não tem com que ponderar isso, né? Sim. Né? Ela não, na verdade, ela não está me contratando pela minha imagem, ela está me contratando para que o serviço seja bem feito, né? Claro. Para que eu atenda da melhor forma possível. E é como você falou, a gente também tem que entender que por trás do profissional tem uma pessoa. Exatamente. E você está fazendo a sua expressão da arte, como você gosta. É uma liberdade de expressão, exatamente. E no seu caso também você tem um significado com a natureza, com que você se identifica, com os animais que você trata. Então tem toda uma base ali, né? Exatamente. Isso é o Lucas, não quer, né? O veterinário Lucas é uma coisa. É Lucas a parte, é outra. Exatamente. Muito bacana isso. No caso, você enxerga que essa área está crescendo, então, que as pessoas estão começando a cada vez mais entender que precisa do veterinário ali, inclusive o exótico, né? Que como a gente falou, tem gente que achava que tinha um bicho que era natural, mas que na verdade é preciso de um cuidado especial. Cara, essa área está em expansão total, assim, está crescendo muito, 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 muito. É comum nas grandes cidades, nas cidades menores também, às vezes a gente não ter profissional para fazer trabalho nessa área, né? Assim, na época do meu orientador, cara, ele falava isso na sala de aula dele, que ele queria seguir isso, o povo falava que ele era doido, né? Tipo, ninguém queria. Na minha época, era só eu também, né? No máximo mais 1, 2, na faculdade inteira, né? Já teve professor que olhou para mim e falou, não, isso não dá dinheiro não, vai fazer outra coisa e tal. Então, assim, hoje em dia a coisa mudou, né? Que é tão engraçado, no próprio meio as pessoas já têm um preconceito. Lógico, quase, né? Cara, o preconceito assim, o preconceito, né? É algo, problema, algo da humanidade, né? É algo assim que tá em todas as áreas, né? Mas, assim, de qualquer forma, eu tenho observado, eu tô meio longe do método acadêmico ali, da faculdade em si, tenho observado de pessoas que estão na área. Cara, hoje pergunta quem quer seguir essa área, cara, muitas pessoas, né? Às vezes na sala, tá, quase metade ou mais querem seguir essa área. É mesmo, cara? Né? Cara, bem promissor, é uma área bem ampla, né? Assim, eu acho que é justamente o que eu falei no princípio. As pessoas têm que buscar realmente a área que elas se sentem bem e que elas pensem aí que vão contribuir para o crescimento da profissão e tudo mais. Cara, sensacional a gente ter esse entendimento, né, de como e é muito diferente, igual a gente fala, a gente está muito habituado a ver só o mais do comum, né, pouco se fala desse tipo de área de atuação. Sim. Tipo, é interessante você falar isso aí, eu achei bacana você ter as araras lá, porque são animais, uma espécie tão bonita, né, elas como você falou, são cantantes, elas gostam ali de interagir com o ambiente, né, é muito legal isso. E lá como é que faz? Elas têm
Elas voam e voltam? Como é que ela faz? Cara, existem duas vertentes, né? Tem pessoas que criam aves com esse manejo livre, né? Então, assim, é feito um treinamento, a ave voa, volta. E existem pessoas que criam animal fornecendo um viveiro amplo e tudo para ela ter o comportamento mais próximo do natural possível, né? Cara, e aí cada meio tem suas partes de pró e contra, né? O grande problema desse voo livre é realmente você não ter tanto controle. O animal ele pode pousar num fio de alta tensão e ser eletrocutado, né? Verdade. Tem todo esse contexto. Tem outros animais que podem ser né? predadores, né? Então, assim, no meu caso, as minhas ficam no viveiro, né? Ah, legal. Aí, você já teve alguma experiência com aqueles santuários que o pessoal conserva a vida ali, ou aqueles mais que foram às vezes não conseguem voltar para a natureza? Você já cara, teve não tenho muita experiência, né? Acredito assim que, assim, pelo que eu tenho observado, estudado e tudo, cara, eu sou bem a favor do zoológico, né? Eu acho que tem um foco muito bacana em conservação de espécies e tudo mais. Santuário, muitas vezes a gente cria todo um ambiente ali perfeito e não é assim que acontece. É mesmo, né? Cara? Mas enfim, eles eu convido a todos a pesquisar e buscar melhor por pessoas que realmente entendem, que trabalham, né, com isso, para tirar a opinião, né, de cada um aí. Eu achei legal você falar isso, porque eu ia até te perguntar isso, se você considerava o zoológico uma boa ou não, se você achava que... Porque a gente fala assim, os animais ficam lá e ficam meio deprês, né? Eles estão ali meio que numa situação enclausurada, não se sentem bem, estressados e tudo mais. Porque houve uma época também que até o circo usava, né? E aí pararam de usar exatamente porque entenderam isso, que estavam meio que agredindo aquelas espécies ali, né? Muitas vezes agredindo de fato, né? Cara, eu acho que assim, existem coisas, né? Existem coisas que não tem um porquê a gente alimentar e ter na humanidade, cara. Então, animal em circo, cara, sou totalmente contra. Entendeu? Ainda bem que fez... Outra coisa que existe, lógico que eu acho que pode ser algo até polêmico que eu tô falando, que pra mim eu acho que não tem mais motivo de existir, é cavalo, cara, em carroça. Cara, não tem por que existir isso ainda, sabe? Eu sei que tem todo um contexto por trás, famílias que dependem disso, mas eu acho que podem ter, assim, iniciativas e tudo do governo, fazer com que essas pessoas tenham outra forma de locomoção, de trabalho, entendeu? E assim, eu vejo amigos que trabalham com cavalo, veem cavalos assim, atendem cavalos em situações deploráveis. Lógico que isso não é, de fato, a regra. Toda regra tem exceção. Existem pessoas que trabalham com cavalo, cuidam super bem, né? Mas, assim, eu acho que existem comportamentos e coisas que eu particularmente não acho que tem necessidade de acontecer. Entende, né? Que não é legal, né? Voltando no zoológico, cara, o zoológico ele tem um papel muito importante de educação, né? Ambiental. Ele tem um papel de conservação de espécies, né? Que é fundamental. E também, assim, os animais zoológicos são animais que não podem voltar para a natureza por algum motivo, entendeu? Então, por exemplo, um elefante que era de circo, entendeu? Sim. Cara, não tem a possibilidade de fazer com que esse animal volte para a natureza. Tem um outro lado, né? Porque eu já vi esses comentários, poxa, mas o zoológico é meio que maltrato. Muitas vezes é um leigo que não entende essa parte, porque não é um animal, muitas vezes, igual você falou, que foi extraído direto da natureza, né? Ele estava ali vivendo no habitat dele e foi extraído. Ou já se tem essa consciência de colocar animais que já passaram por situações em que não dá mais para ele viver no habitat natural, então né? Eu acho assim, eu sou bem a favor de antes do julgamento a pessoa estudar buscar, né, informação. Hoje em dia tá muito fácil as pessoas julgarem, né? Muitas vezes ela tá julgando ali na internet, ninguém tá vendo a cara dela, ela tá numa bolha ali de proteção na cabeça dela. Apesar da gente saber que não é bem assim, né? Sim. Existem punições, enfim. Mas é muito fácil julgar. Eu acho que assim, a gente tem que se inteirar sobre os assuntos e realmente se posicionar sabendo, né? Claro. Beleza, você não concorda, ok. Mas tenha fundamento, exatamente. Tem a base no que você está falando. Exatamente. E você já teve vontade ou coragem de ir lá na Amazônia, ver algum tipo de espécie diferenciada, ou passar por algum apuro por lá? Eu já fiz trabalhos na Amazônia, cara. Cara, é um mundo, né? A Amazônia é incrível, assim, né? Biodiversidade imensa. Muito legal. Tem muita fauna, as matas muito fechadas, né? É aquele local que você entra, cara, é barulho, assim, de milhares de espécies. A cabeça fica ali... Pra você tentar descobrir o que é, às vezes você nem vê, né?
você tem que ficar atento o tempo todo, né? Porque Isso. você tem muitos tipos de animais diferentes. Cara, assim, algo que me acrescentou muito profissionalmente foi o convívio com biólogos, né? Aham. Então, assim, aprendo muito com eles, né? Sou muito grato. Eu acho que às vezes tem uma rixazinha entre biólogo e veterinário, mas é uma rixa desnecessária. Eu acho que a gente pode aprender muito com eles e eles podem aprender muito com a gente também. Então, assim, muitas espécies que eu provavelmente não ia conhecer na minha vida, conheci através dos biólogos, né? Me ensinam muito, me ensinaram e me ensinam muito, né? Então, sou muito grato. Foi engraçado você falar isso, porque eu ia te perguntar exatamente esse tipo de coisa. Como é que era essa relação do biólogo? Porque, assim, tava acho que próximo, né? São ali quase, vamos dizer, os irmãos, ou agem em cooperação também, né? Porque Isso. eles vão olhar certas áreas, né? Que você falou, que talvez você não tivesse acesso e você... Cara, a gente trabalha em conjunto, né? E muitas vezes a gente trabalha em conjunto. Então, pra ter realmente pro trabalho andar da forma melhor para todos, a gente tem que conviver, tem que ter uma cooperação. E por que não crescer, né? Claro, e agregar um pro outro, né? Agregar. Você vai passar um conhecimento para ele para você, isso é super legal, muito Exatamente. interessante isso. Agora, passando pra uma parte meio assim, meio doida, né? O que você acha daqueles realities, cara? Aqueles realities que o cara vai lá, pula em cima do animal, ele tá vendo ali um animal e tal, ele, pô, tô vendo ali um jacaré, o cara corre lá no rio, pula no jacaré, aí mostra pra câmera aqui um jacaré e tal, não sei o quê. Cara, é complicado, assim, sabe? Minha opinião, né? A gente tá sempre falando a minha opinião. Então, claro. o que eu tô falando não necessariamente é verdade, cada um Sim. tem o seu posicionamento, mas eu acho totalmente desnecessário, né? Mas, infelizmente, é o que vende. É o que pro público é bonito, né? Então, cara, hoje eu particularmente não acho que não vou ver tão cedo na televisão algo que, por exemplo, o cara vai chegar lá, vai ensinar, vai mostrar, vai fazer um manejo ali de uma forma correta e tudo. Cuidado. Porque isso, às vezes, pro público não é o que o público quer ver. O público quer ver o cara aventureiro, o cara que Corajoso, se arrisca, né? entendeu? Então, tipo assim... Vida louca. Eu entendo esse contexto, eu entendo essa viabilidade de implementação, né, de programas e tudo, que muitas vezes para a indústria aí, né, das telecomunicações não vale a pena você trazer um cara que ensina coisas da forma correta, que mostra as coisas da forma correta, mas não concordo, né, não concordo que seja conduzido dessa forma, é a minha opinião. Né? Sim, não, claro, e faz todo sentido, né? De fato, tem assim, os tipos de tratamento e comportamento que agora a gente estava comentando, né? Não tem porquê acontecer, né? Igual você falou, ali para uma questão comercial, eles se envolvem nisso aí. Inclusive já teve um que morreu, né? Eu não sei se você está lembrado ou se você chegou a ver na época, que tinha um que era bem famoso, acho que era australiano. E, se eu não me engano, foi com a água raia. Você fundir água viva com uma raia gigante, parece. E o Stephen Irwin. com ela. Acho que foi água assim. Ele, cara, assim, apesar de todo esse contexto, cara, era um cara muito bacana, né? É um dos caras aí que é inspiração de muita gente. Admiro muito o trabalho dele, né? Infelizmente não tá mais entre nós, né? Um que eu gosto muito, cara. Engraçado, né? A gente tocando nesse assunto, que é um cara, não sei se na Discovery, na Animal Planet, chama Austin Stephens, que ele é um herpetólogo e ele é fotógrafo. E, cara, todos os episódios dele, cara, ele faz um manejo correto com os animais, ele fotografa e tudo. Esse cara eu acho muito bacana. A forma com que ele conduz o programa dele lá. Acho bem legal. E o herpetólogo, no caso, ele mexe com o quê? Répteis, né? Répteis. Répteis, anfíbios, né? Isso inclusive tem um que ele faz não com répteis, mas que ele testa todos os venenos, você já viu? Que tem um deles lá, eu não sei o nome. Cara, dele, nunca vi. Que ele faz o teste de todos os venenos nele mesmo. Ele pega a vespa e cita ela a picar né? ele. Cara, maluco, louco, doido. Cara. É um masoquista, cara, maluco. Mas é complicado, porque às vezes a gente fica vendo que é isso que vende, né? As pessoas querem ver isso. Não, e você imaginar que o cara se propõe numa loucura dessa, cara, sentir as dores piores do mundo, tipo, sendo picado pelos bichos mais venenosos. É tipo um jackass de veneno ali, né? O cara tá se machucando ali. Pois né? Não acho bacana. E assim, a gente vê que a natureza também dá os seus, como é que eu vou dizer, seus sinais, né, cara? A gente vê que tem por exemplo, igual aquelas criações que tem lá, como é que chama, no SeaWorld, né, que eles têm
as baleias contidas ali. Você vê que já aconteceu vários casos, né, de acidente e tudo mais. Sim. Que são, a gente não pode, igual a gente falou, mas a gente tem que ter o respeito, a gente tem que entender que são seres que têm... Eu acho que existem limites, né? Eu acho que interações, assim, muitas das interações não são recomendadas, né? E é isso, cara. Eu acho que existem coisas que não são bacanas serem feitas, né? Mas é a minha opinião, né? E assim, eu acho que a partir do momento que você faz determinadas coisas e você mostra para o público, para a grande massa, você estimula. Né? Entendi. Então, pô, se o cara vai pra televisão e pula em cima de uma cobra e pula em cima de um jacaré, ele mostra que isso é fácil, entendeu? Não, isso e, cara, o público vai e faz, a pessoa se machuca e tal. Então, assim, cara, não é algo pra ser estimulado. Existem coisas que não é pra ser estimulado. Você falou uma coisa real. Eu já vi isso no WhatsApp. Já vi crianças que vão lá e fazem aquela mesma coisa. A criança vê ali aquele movimento na água, vai lá e pula, cara, e mostra. Cara, crianças ali, cara. E uma coisa que eu falo. A maior parte desses vídeos que você vê de acidente com animal é porque muitas vezes a pessoa foi negligente ali, ela foi displicente, né? Ela achou que ela conseguia fazer o negócio, foi fazer, fez de uma forma errada e se machucou. Então, assim, cara, tem até um professor meu, Anderson, eu lembro até hoje dessa frase dele, um excelente anestesista, por sinal. Ele falava, a rotina, ela leva à negligência, né? A displicência, né? A rotina, ela leva a isso. Você vai se acostumando, vai perdendo, né? Aquele cuidado. Exatamente. Então, assim, eu acho que existe o passo a passo, existe... fazer algo da forma correta, sem pressa, entendeu? E isso deixa pra fazer as coisas com quem sabe fazer, entendeu? Então, tipo, cara, se você deixa o animal no lugar dele ali, a probabilidade de acontecer alguma coisa ruim com você é mínima. Entendi. Cara, e a gente falando dos exóticos, assim, que o pessoal gosta mais de ter em casa, assim, quais espécies, assim, são legais de o pessoal poder criar, que pode, né, criar, que as pessoas gostam mais, assim... Cara, assim... Por exemplo, de serpentes, vamos começar talvez pelas serpentes, que seriam serpentes que as pessoas podem criar. Cara, o público é muito diverso, né? Assim, existem censos, por exemplo, do IBGE, eu acho que em 2003, o censo que teve quanto a isso. O animal mais criado, o cão. Em segundo lugar, aves, né? Terceiro lugar, gatos, né? E aí, consequentemente, foram os depois, né? Assim, a gente tem pesquisas mais novas mostrando a dinâmica de crescimento e de criação de animais. Hoje em dia, se eu não me engano, quem lidera são os gatos, né? Então, assim, são os que as pessoas estão tendo mais, né? Em segundo lugar, cara, se eu não me engano, vai entrar aí peixes, depois entra mamíferos, répteis, ele quase que empatado com aves. E ali o cão ali já está quase em quarto, quinto lugar. Né? Então a dinâmica está mudando. Caiu né? muito, né? A dinâmica está mudando. Lógico que a população desses animais continua grande, né? Eu estou citando com as novas aquisições e tudo mais. Pensando, por exemplo, em serpente, hoje em dia a gente tem algumas espécies que a gente pode adquirir de forma legal, que é a jiboia amazônica, né? Tem as jiboias as jiboias arco-íris, né? Que são do cerrado, da caatinga. Então, existem algumas espécies que podem se comercializar, né? Se eu não me engano, agora existem criatórios que podem comercializar algumas serpentes também exóticas, né? Uhum. Essas que eu citei são silvestres, né? E existem algumas outras espécies exóticas também. Isso pensando em répteis. Mas é isso, cara. Existe público para várias espécies, né? Tem pessoas que gostam de roedores, tem pessoas que gostam da parte de répteis, né? Tem pessoas que gostam muito de aves, né? Sim, sim. E no caso dos lagartos também, é como você falou, né? Eles têm um comportamento muito diferente, né? Dos outros animais, né? Que você disse, eles não têm aquele barulho, não se movimentam com menos... Essa dinâmica, ela muda de espécie para espécie, né? Por exemplo, se a gente falar de lagarto, a gente tem inúmeras espécies de lagartos, né? Serpentes, inúmeras espécies também. E assim, é isso. Não sei nem se chega a ser pró e contra da espécie, né? Mas existem coisas mais favoráveis e coisas mais favoráveis, né? Então, por exemplo, se a pessoa tem alergia, existem animais que não geram reações alérgicas nas pessoas, né? Então, assim, é uma alternativa para os répteis, por exemplo, para a pessoa que tem alergia a pelo,
para a pessoa que muitas vezes ela não tem a condição de estar ali o tempo inteiro interagindo. Então, os mamíferos e as aves, muitas vezes elas requerem uma atenção contínua ali. Os répteis nem sempre. Então, os répteis muitas vezes ele está no ambiente dele ali e muitas vezes você como dono é uma extensão do ambiente dele. É uma extensão do terrário, né? No caso das serpentes, né? Lógico que existem, por exemplo, algumas espécies de lagartos que interagem, né? E aí a gente já cai em algumas exceções, algumas outras mudanças de comportamento, né? Isso é interessante. Você me levantou uma dúvida. No caso, quando você cria esses tipos de animais, então você tem que ter na cabeça que é bem diferente de quando um cachorro e quando é um gato, né? Exatamente. Porque o cachorro, principalmente, acho que ele interage muito com o dono. Sim. O gato, acho que o pessoal fala que ele é um pouco mais independente, né? Ele é um pouco mais na dele. Isso. Mas esses outros, então, eles não têm essa mesma... Como é que a gente pode chamar? A dinâmica muda, dinâmica, né? A dinâmica Com muda. os donos, né? Cara, assim, eu acho que a primeira coisa que eu falo, pesquisa. Tem muito conteúdo, né, na internet, tem muito... Sim, o conteúdo ele é disponível, né, para a pessoa ver se realmente se encaixa, né. Então, a primeira coisa, adquira animais de origem legal. Claro. Isso é primordial. Segunda coisa, pesquisa. Vê se esse animal vai se adequar à sua rotina, vê se você está realmente disposto a arcar com tudo que precisa arcar, né. Claro. Se sobrar dúvidas ou se realmente quiser que a pessoa converse com você... Cara, uma coisa que eu fico super feliz é quando a pessoa fala assim, cara, eu queria marcar uma consulta. Fala, pra que animal? Não, é uma consulta de orientação. Nem tem um animal ainda. Então, às vezes, cara, a gente fica horas conversando com a pessoa e aí a pessoa me aponta o que ela pode fazer, o que ela não pode fazer, qual que é realmente a dinâmica dela e a gente vai conversando junto para chegar realmente no animal que seria ideal para ela, né? Então, assim, existe também esse contexto, né? Sim, isso é muito importante, né? É bom ver que as pessoas também têm essa noção de, vou procurar saber antes de ter, né? Porque Exatamente. Hoje a gente vê, às vezes, na internet aqui, às vezes no Instagram, no YouTube, passa muita gente tendo, eu tenho uma corujinha, tem um tipo de lagarto específico, ou tem um tipo de serpente e tudo mais, ou aqueles ouriços, né, que eles chamam, né, que seria tipo um porquinho espinho, né? Sim. Só que aquilo, ele já é um animal caro de você conseguir ter, porque às vezes alguns, como você disse, não são da fauna da gente, né? Então, você tem que importar de outro lugar, e claro, para ser regular, né, tem de forma regular, então já tem um custo adquirir esses animais e para você cuidar é que as pessoas não entendem que você tem que também ter uma manutenção, você tem que também ter um cuidado. Cara, assim, hoje em dia você não consegue mais importar esses animais, né? O seu contato vai ser direto com o criador e o criador ele tá no Brasil, né? Então a gente entendi. Taxa de importação não tem mais. Lógico que às vezes existem casos excepcionais aí que, por exemplo, o cara ele importa aves, enfim, é um outro contexto, né? Mas não é para pet, para ele, por exemplo, às vezes ele tem uma loja, enfim, tem um outro contexto. E aí, cara, acho que assim, a primeira coisa realmente é isso. Cara, eu acho que a primeira barreira é o preço. Mas o preço perto de tudo que esse animal vai gerar monetariamente é pouco. Exatamente. Entendeu? É por isso que eu falo, o custo inicial parece, né? Às vezes existem animais que têm um custo mais elevado, obviamente, né? E outros que têm um custo menor. Mas, cara, por exemplo, vou dar uma dica simples. Cara, você tem um cachorro de raça, você pagou R$2.000 nesse cachorro. Cara, durante a vida você vai gastar muito mais. Entendeu? Ele então, é mais assim, sensível, né? Ele tem que ter ração específica. Vai ter consulta, atendimento. Cara, tem tudo isso, entendeu? Então, assim, cara, se o preço do animal é uma barreira, cara, já pula fora. Não é pra você. Exatamente, isso que eu acho legal. É isso aí que eu queria chegar. Que às vezes a pessoa pensa, eu acho tão bonitinho, é lindo, não sei o que. Tá, mas vê primeiro se não só você gosta, mas você tem condições de dar o aparato que esse animal precisa. Exatamente. Né? Porque depois aí gera a questão do abandono, gera, né? Cara, porque não sabe que quando pega o animal vai ter que ter toda uma responsabilidade. É pra vida, né? Não é só. Cara, e assim, eu acho que a nossa ideia, né? Pelo menos a minha ideia, é que realmente a coisa seja feita da forma correta, né? E para tudo que seja feito da forma correta, é preciso também que exija assim, medidas, né? De acompanhamento, de fiscalização, tudo. Então, assim, cara, eu acho que talvez limitar esse comércio dos animais sem algum embasamento possa fomentar ainda mais o tráfico. Não sei se seria a melhor medida. Né? Entendi. Então, assim, cara, eu acho que é muito melhor fazer a coisa da forma correta, dentro da lei, tudo certinho, né?
que eu acho que isso aí pode inibir uma grande parte das pessoas que iam comprar esse animal de uma origem duvidosa, retirado da natureza, né? Promover um sofrimento, toda essa escala, esse contexto nebuloso e triste do tráfico, né? Sim, com certeza. É como você falou, né? É o tipo de coisa que, além de atrapalhar ali a vida animal, né? Como acaba que vai trazer vários animais, eles vão acabar morrendo muitos nesse processo. Já é um negócio sofrido, já provavelmente já foi também gerado de uma maneira ilegal, então já Exatamente. alimenta toda uma rede, né? De crimes e de outras coisas aí que a gente tem que lutar o quanto antes para poder, né? Pelo menos diminuir, né? Para poder evitar. É importante ter esse controle, é importante ter essa fiscalização, tá? Então, assim, que a fiscalização ocorra, cara, nos criatórios, que ocorra de uma forma correta com as pessoas que criam. As pessoas que vão comprar um animal legal, esse animal vai ter um microchip, ele vai ter um documento que vai estar vinculado ao nome da pessoa, né? A pessoa ela vai investir. Então, assim, a probabilidade de acontecer esse tipo de comportamento, de abandonar e tudo, ela diminui, né? Ela é menor. Sim. Não que ela não vai existir, mas que ela é menor. Né? E por curiosidade aqui, a gente pensando, você falou mais cedo que, por exemplo, a calopsita, o periquito, provavelmente a cacatua também, seriam animais exóticos. São animais exóticos. O coelho também entra nisso, o chinchila, esses outros assim? Exatamente. Assim, ó... periquito, existem espécies de periquito. Periquito é uma terminologia mais popular, né? Uhum. Existem espécies de periquito nacionais, né, silvestres. Existem espécies de periquitos, por exemplo, periquito australiano, que é exótico, né? No caso, por exemplo, igual você falou do coelho, né? Existe espécies de coelho que são nativas, mas aquele coelho que a gente observa nos pet shops e tudo, é uma espécie também que é exótica. Chinchila é exótico, hamster é exótico, né? Tem vários animais, tem várias espécies de peixe também que são exóticos. Né? O peixe, o pessoal, assim, geralmente tem você vê que as pessoas talvez consigam cuidar melhor dos peixes, ou você vê que também há também algum tipo de... Cara, assim, o peixe é um desafio. O peixe é um desafio para quem trabalha com medicina de animais exóticos e silvestres, né? Comportamento, tratamento, é tudo muito diferente, é muito distinto, né? Então, assim, isso só prova que essa área a pessoa tem que se capacitar e estudar sempre, né? Mas, assim, muitas vezes a pessoa não levava o peixe porque ela não achava que teria uma pessoa capacitada para atender esse peixe. Hoje em dia existem pessoas especialistas que trabalham com peixes, né? Não especialistas, mas são pessoas que trabalham basicamente com peixe, estudaram muito e a área de atuação é peixe. Então, assim, é um ente também da família. Existem peixes que vivem muitos anos, né? São animais que passam por patologias, que dependem de um ambiente ali estabilizado e correto, né? Então, assim, cara, tá sendo criado, precisa de um suporte. Isso até me lembrou de alguns casos que a gente vê, que é aqueles mini pigs, né? Tem aqueles... Que ficam um porcão? Uns porquinhos, né? Na verdade é enganação, mini pig vira porcão, né? Nem sempre, cara. Nem sempre. Eu tive clientes, né? Que comprou como mini e ficou ficou grandona. Um gigante. Cara, é um animal extremamente inteligente, interage e tudo. Cara, é um ente da família. Vai estar grandona, mas vai estar com o pessoal, pede carinho e tudo. Então, assim, mas obviamente existem os mini mesmo. É tudo seleção, né? Vão selecionando os menores e existem realmente os que ficam bem pequenininhos, né? Mas é isso. Cara, tem que tomar cuidado para não adquirir gato por lebre, né? Cara, então você tem que pesquisar, ver a idoneidade, né, da pessoa que tá vendendo. É como as raças de cachorro, né? As pessoas procuram pelo pedigree, né? Cara, eu acho que assim, abriu até um espaço para falar disso. Cara, alguns animais eram considerados exclusivamente animais de produção, né? E posteriormente viraram animais aí que para serem criados em ambiente doméstico. Então a gente tem os mini pigs, a gente tem cabras, né? A gente tem pôneis, né? Sim. Uma coisa importante, esses animais precisam receber um atendimento especializado, tá? Porque muitas vezes as pessoas compram esses animais e vão em agropecuária e compram ração de produção para esses animais, né? E esquecendo que os animais de produção, eles têm um ciclo menor,
né? Essas rações, elas geram danos grandes, né? Então, esses animais precisam de uma dieta específica, né? Tudo tem que ser feito da forma correta, pensando que esse animal é um animal pet, né? Exato, porque você está ali criando ele mesmo para o dia a dia, né? Exatamente. Lá naquela de criação é uma ração com hormônios, né? Com um monte de não necessariamente hormônio, né? Tipo, não necessariamente hormônio, mas o teor nutricional é muito alto, o nível de caloria é muito grande. Para engordar, né? Para engordar, para crescer rápido. E aí, com isso, a longo prazo, a gente tem um animal que vai ter problemas hepáticos, problemas renais, né? Por isso tem que ser feita uma dieta balanceada para esses animais. Legal você falar isso aí, realmente interessante, porque a gente percebe que tem crescido isso, né? Essa demanda, né? A gente tem visto bem mais pessoas criando esse tipo de bicho e é interessante saber isso, é interessante pensar nesse lado. Cara, Lucas, eu queria agradecer você pela sua presença. A gente está bem feliz de ter você aqui. Realmente foi um prazer a gente estar batendo esse papo aqui. Deu para esclarecer muita coisa, acredito que o pessoal de casa também vai dar para entender muita coisa que às vezes ainda estava muito mistificada, né? Precisava ter alguém que entendesse do assunto para falar, para dar um esclarecimento, né? Então eu agradeço bastante você estar aí, fico bastante feliz de você ter topado, beleza? Agradeço o presente, agradeço a presença. Se você quiser deixar algum recado para a galera, deixar suas redes sociais aí. Cara, assim, eu acho que assim, até dar um momento aí em todo o contexto de tudo. Cara, eu queria dizer que eu tô muito feliz, cara, muito feliz mesmo, porque é isso que a gente falou, a gente é amigo pessoal, né? Se conheceu aí há mais de 10 anos, né? Cara, toda vez que eu for falar de você, cara, eu tenho uma referência de um cara batalhador, um cara super talentoso, cara. Então, assim, cara, eu tenho certeza que se você botar energia nesse projeto, vai vingar e vai dar certo. Cara, você merece muito, velho. Valeu. Então, assim, obrigado. Cara, é isso, velho. E eu acho que é para as pessoas que estão vendo também, cara, busca aí realmente o que faz sentido na sua vida, que vai dar certo, né? Vai dar certo. E pode contar comigo, cara. Tamo junto aí sempre. Tamo junto. Né? Com certeza em breve vai ter de novo, vamos estar aí de novo, vamos falar de mais coisas. Tamo nessa aí, cara. E quanto aos contatos, eu acho que vai estar embaixo aí no vídeo pra galera. Vamos, né? vou deixar o contato. Se você eu já falei também aí, no início aí. Eu vou deixar tanto a empresa, né? Mais uma vez é a Vetpar, né? Vetpar, BSB no Instagram. BSB. Né? E aí vai ter o contato, vai ter, enfim. Eu vou te colocar pra tanto o meu aqui, né? O nosso Instagram, nossas redes sociais aqui do canal. Vamos colocar do Lucas também. E vou deixar também um e-mail para contato, para quem tiver interesse em patrocinar, fazer aquele jabá, uma propaganda, né? Mandar aquela mensagem pra gente. A gente vai estar lá disponibilizando esse e-mail para contato, tá bom? Galera, é um puto investimento. Desculpa a palavra aí, vai ter que botar da tarde aí. Mas o apito pim. Mas, cara, eu acho que o céu é o limite aí. Vai crescer muito, vai ser Amém. Acho que tava faltando isso em Brasília, né? Uma ponte. E assim, eu mostrei um pouco do meu universo para vocês, mas cada profissional, com cada área, cada pessoa tem um universo, né? E pode contribuir muito aí, de forma informal, né? Falando, de uma forma acessível para todo mundo se interar, conhecer e crescer, né? Com certeza, é muito importante para todo mundo já mudar um pouco, às vezes, a concepção, desmistificar umas coisas, lógico, né? Passar a cuidar melhor dos seus pets, que são os gerentes da família, né? Com certeza. Então é isso, a gente agradece todo mundo que está assistindo aí. Deixa seu like para fortalecer, se inscreve no canal para você acompanhar esse episódio e os outros e ativa o sininho para você também ficar sabendo quando a gente lançar um episódio novo. Obrigado mais uma vez aí a todo mundo aqui que está presente, obrigado a vocês aí em casa. Um abraço, valeu e até o próximo.